Queridos, o nosso tema de hoje, passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. E isto na vida do homem, na nossa vida. E quando nós olhamos para a nossa vida, por exemplo, vamos descobrir que nós temos 3 etapas. A etapa do passado, na qual estávamos mergulhados no pecado, só o caco, destruídos. E temos também a etapa do hoje, do presente, no qual devemos viver em santidade e em retidão, e ainda a grande expectativa dos dias futuros, no qual estaremos ali com o Todo-Poderoso para todos sempre na glória. Essa é a nossa realidade como servos do Senhor, amém? É possível fazermos, irmãos, uma analogia entre a nossa vida e a vida do povo de Israel. Quando vocês olham, por exemplo, para o povo de Israel, vocês viram que eles estavam como escravos no Egito. O Senhor veio e os libertou da escravidão, concedendo-lhes uma nova oportunidade. Ali foi o seu passado. Ficaram 40 anos no deserto. Viveram ali as grandes experiências com o Todo-Poderoso. Viram o mover do Senhor como poucos tiveram a oportunidade de ver. E olhe que eram aproximadamente 3 para 4 milhões de pessoas. Testemunhas é que não faltaram para o mover do Senhor naqueles dias. Chegou o momento de entrarem em Canaã. O nosso presente era o presente do povo de Israel ali no deserto. E o futuro, quando eles adentraram Canaã, que era a grande promessa de Deus para aquele povo. E nós precisamos também colocarmos os nossos pés na Canaã celestial para estarmos eternamente com o Todo-Poderoso. Evidentemente que é uma analogia, é uma comparação a respeito daquele fato com a nossa vida, com a nossa realidade, mas se observarmos bem, nós vamos tirar exemplos que são poderosos, que são grandes demais, para que tenhamos a nossa vida cada dia mais edificada, cada dia mais fortalecida nessa jornada. Amém, igreja? Vamos orar nesse momento. Deus de amor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te louvamos porque mais uma vez estamos neste local e queremos, ó Espírito, que tu venhas trazer a revelação da tua palavra, para que saiamos daqui alimentados, sustentados pela tua mão, Senhor, para que possamos aprender ainda um pouco mais de como te servir, de como te adorar, de como andar na tua presença. Deus amado, fale conosco. Este é o nosso clamor nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Queridos, esta é a realidade da nossa vida. Nós deixamos o nosso passado, oh glórias, deixamos o passado no passado, que ele fique lá, sepultado, jogado no esquecimento de Deus. Nós é que gostamos do passado e lembramos bastante dele, não é verdade? Às vezes com uma saudade, ou saudade do passado, ou saudade das festas, ou saudade dos tempos que eu bebia, saudades do tempo que eu andava de qualquer jeito por aí. Sentimos uma saudade grande do passado. Mas, quando nós olhamos para a palavra, nós vamos entender que a partir do momento que esse passado foi apresentado aos pés de Cristo Jesus, ele apagou em definitivo. O Senhor não lembra do teu passado. Irmãos, há algo que o Senhor não se lembra, é do nosso passado. A Bíblia diz que ele joga isto no esquecimento, ele apaga por completo, e a nossa vida, ela é zerada, ela começa a partir do momento que nós nos arrependemos e abraçamos a causa, abraçamos o Senhor. Portanto, nós também não podemos, amados, abraçar o passado, e nós gostamos dele, como já disse anteriormente. E quantas vezes estamos voltando lá atrás, dando passos atrás, para buscarmos aquilo que nós jogamos fora nos dias passados. Gente, não volte atrás, não volte atrás. A nossa vida, ela é marcada por um presente aos pés de Cristo Jesus. E isto é que é importante, isto que é importante. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós veremos que a nossa vida no pecado, ela era dominada pelas trevas. Como ter saudades das trevas? Como podemos ter saudades dos dias em que estávamos separados de Deus, condenados e andando em direção ao inferno? Não podemos ter saudade disso, não podemos. Mas muitas vezes
bate uma saudade, é um saudosismo, é aquele lance de querer voltar atrás. Queridos, vigie, porque o teu passado ficou no passado. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós vemos uma declaração do apóstolo Paulo que é extremamente poderosa, verdadeira, e precisamos cultivá-la dentro do nosso coração. E o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 17. Ele diz: é verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo Jesus. Oh, glórias! Queridos, o apóstolo Paulo descreve uma realidade. Ele fala de forma clara que Adão e Eva, eles pecaram e o pecado adentrou e nos alcançou. No entanto, o Senhor, na sua graça e misericórdia, na sua grande compaixão, enviou-nos a Cristo Jesus, enviou-nos Cristo, para que através dele tivéssemos a vida restaurada, tivéssemos a vida renovada e assim recebêssemos como presente a sua imensa graça e reinaremos com ele, com certeza, nos dias eternos. O apóstolo Paulo conhecia de fato essa realidade. O apóstolo Paulo tinha um passado do qual ele não tinha saudade. Ele não tinha saudade dos seus dias de pecado, dos seus dias em que andou nas trevas, irmãos. Ele considerou o seu passado apagado. E vemos isso nos seus escritos, porque é com grande autoridade que o apóstolo fala, que ele fala da necessidade de vivermos as verdades de Cristo Jesus. E esta mesma autoridade nós precisamos ter na nossa existência, no meu coração, no seu coração. Você precisa ter a autoridade que nos é dada pelo Senhor. Não permita, queridos, não permita que o teu passado bata à porta do teu coração. Não permita isso. Quando você sentir que o passado está querendo voltar, que os dias do pecado estão querendo voltar, repreenda. Busque a presença do Senhor. Corra para a presença do Todo-Poderoso, porque nós não podemos voltar de forma alguma. Irmãos, talvez você fale, mas quem é que quer voltar ao passado? Quem quer voltar? Olha, queridos, essa tendência em voltar atrás, ela é mais comum do que parece. É mais comum do que parece. E ela envolve as pessoas com muita intensidade. E se nós não tivermos cuidado, vamos tropeçar e vamos cair. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que bênção. Como podemos entender isso? Nós temos dificuldade em conviver talvez com o cônjuge ou com alguém próximo que nos faz mal, não é verdade? Alguém te trata com certa dificuldade, olha para você de uma forma um pouco mais dura, aí você também já olha para ele com a forma assim, olha, estou aqui, estou pronto, pode vir, que eu estou aqui também. Nós enfrentamos as pessoas. E olha, nós afrontamos a Cristo Jesus da pior forma que pode ser afrontado, do que alguém pode ser afrontado. O Senhor Jesus, ele foi escarnecido, ele foi machucado, ele foi pisado, e ele não foi pisado por Adão e Eva exclusivamente, mas por cada um de nós, por cada um de nós. Mas mesmo assim, irmãos, pelo grande amor que ele tem, ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ser libertos da escravidão do pecado e vivêssemos uma nova realidade. Não joguemos fora essa oportunidade. Não joguemos fora, irmãos. Não permitamos que o diabo coloque coisas que são tão pequenininhas na vida da gente, a ponto de nos afastar do Senhor. Muitas vezes nós queremos e até pensamos que são as grandes coisas que nos afastam de Deus, não é verdade? Tem que cair alguma coisa em cima da minha cabeça, ou sei lá o que. Aí você pensa nas grandes coisas. E muitas vezes é um pensamento que você alimenta dentro da tua mente. Você alimenta um pensamento, você curte aquele pensamento,
Muitas vezes é a tela do teu smartphone. Você pega esse trequinho aqui, mas é útil, não é? É bênção. O meu é bênção para a honra e para a glória do Senhor. Mas você pega isso aqui, tão pequenininho, e ele coloca o diabo dentro da tua cabeça. Rouba o lugar do Senhor. Ele implanta Satanás dentro da tua mente. Ele destrói a tua comunhão com o Senhor. Fiquemos atentos, irmãos. Fiquemos atentos. Porque nós temos, através daquilo ali, acesso a uma série de situações que te faz pecar, que te faz sair da presença do Senhor. Evidentemente que nós não estamos condenando o celular, nem tampouco a internet, ou ainda a televisão, ou outras mídias. Não, de forma alguma. Se bem usadas, são para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vocês estão vendo duas câmeras. Esta manda ao vivo para a internet. Um tanto de gente nos vê e nos ouve. Esta vai para o YouTube posteriormente. Um tanto de gente há de ver e há de ser abençoado pela palavra. Portanto, a mídia é extremamente útil, se bem usada para a honra e para a glória do Senhor. E ainda, irmãos, como éramos no passado? Como andávamos? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Nesse texto, o apóstolo Paulo bate de cheio na idolatria, na adoração dos ídolos. Talvez você pergunte, mas o que é um ídolo? São as estatuetas que ficam no altar? Sim, são. Também são ídolos. Mas o teu esposo pode ser um ídolo, o teu filho pode ser um ídolo, os teus bens materiais podem ser ídolos na tua vida. Os nossos cantores gospel, eles também podem ser ídolos na vida de muitas pessoas. Pastores famosos podem ser ídolos para muitos, e muitos são idolatrados, verdadeiramente idolatrados. E todas essas coisas são comuns àqueles que ainda estão no passado, que ainda vivem no pecado, que ainda estão longe do nosso Senhor e Salvador. Precisamos vigiar para que nada roube o lugar de nosso Senhor, nada tome o lugar aqui dentro do nosso coração, lugar reservado exclusivamente para o nosso Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 8. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. O apóstolo mais uma vez diz que nós precisamos deixar as práticas do pecado. Precisamos deixar tudo aquilo que leva-nos para o passado. E eu quero afirmar para vocês que há uma série de situações hoje no nosso cotidiano que nos afastam e nos faz retroceder. Deixe-me citar alguns exemplos. Quando você senta, já citei a internet, mas quando você senta diante do computador e passa a ver aquilo que não é edificante, te afasta do Senhor. Quando você olha para a loteria, a Mega Sena acumula aqueles valores astronômicos, tem a Mega Sena da virada, essas coisas todas. Aí você é tentado a fazer uma fezinha. Vou fazer uma fezinha, eu tenho que fazer uma fezinha. E se eu ganhar, oh Deus, se eu ganhar, me ajuda a ganhar, Deus, me ajuda a ganhar, porque se eu ganhar, eu vou dar 10% para a igreja. Vou dar 10%. 200 milhões, vou dar 10%, a igreja vai entrar com 20 milhões. É dinheiro demais para a igreja. Queridos, esse tipo de acordo o Senhor abomina, o Senhor rejeita. Mas tem muito crente que não tem Cristo, que pensa dessa forma, que pensa assim. O Senhor, irmãos, abomina todo tipo de jogo de azar. Você não encontra um só texto na palavra do Senhor que vai endossar o jogo, seja ele qual for, jogo de azar, seja ele qual for, jogo do bicho, loterias, a telecena, e vai por aí. Tudo é jogo, irmãos, tudo é jogo. E nós não podemos gastar o dinheiro que o Senhor nos deu nestas coisas. Nosso dinheiro é para a honra e para a glória do Senhor. Mas você pensa, mas se eu ganhar na loteria, eu poderei até sustentar missionários na Índia, sustentar missionários na África. O Senhor não quer esse dinheiro teu, Ele não precisa desse teu dinheiro. Fique atento, irmãos, porque nem tudo aquilo que parece que é bênção, de fato é bênção. E ainda,
No passado éramos inimigos de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Gente fiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Essa amizade com o mundo, irmãos, o que é o mundo? São tudo aquilo que agrada a nossa natureza humana. Todas as coisas que estão aí fora, que contraria princípios de Deus, porém que são agradáveis à nossa natureza. Tudo aquilo que é considerado como mundo não é de Deus. E se você abraça, você está rompendo a comunhão com o Senhor. Não podemos de forma alguma voltar atrás e refazer as nossas amizades com o mundo, achando que o Senhor, na sua grande misericórdia, há de entender e há de compreender o nosso porquê. Não há justificativas plausíveis para o pecado. Não existe, irmãos. A palavra é taxativa. O pecado te afasta de Deus. Ponto final. Só isto. Mas não existe. Não existe. Não tem mais. Porque isso ou porque aquilo. O Senhor entende. Às vezes nós queremos jogar Deus no canto de parede e falamos assim: mas Deus entende, Deus sabe que eu sou fraco, que eu sou carne. Pois é fraco e é carne exatamente porque não tem Deus, porque se tivesse, era forte e vencedor no Espírito Santo de Deus. Amém? Amados, o passado, ele foi marcado pelo pecado, mas ficou no passado. Não tenhamos saudade dele. Não o busquemos para o nosso presente. 2. O presente. O presente. O nosso presente é marcado pelo quê? O que tem marcado o teu presente? Você já parou para refletir como é a tua vida presente? O teu dia a dia? Irmãos, o nosso presente precisa ser dedicado, consagrado exclusivamente para o Senhor. Isto é viver em santidade. O nosso presente é para ser vivido em santidade. Todas as nossas ações, elas precisam ser voltadas, elas precisam render glórias, render louvores ao Criador. Nada, irmãos, nada que façamos hoje no nosso presente pode trazer o passado de volta, o pecado à existência. Precisamos vigiar. A Bíblia diz que é preciso vigiar. Irmãos, se não vigiarmos, com certeza nós não teremos um presente segundo a vontade do Senhor. Não teremos. As nossas ações são marcadas por atos que exaltam ao Criador. Frutificamos no Espírito Santo. O nosso maior prazer é estar na presença do Pai. Este é o presente do homem, do servo de Cristo Jesus. Todo o nosso ser precisa estar voltado para o eterno, voltado para Deus. O nosso prazer, a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa vida, exclusivamente para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 22, diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Oh, glórias! Sabe quem são estes, irmãos? Somos nós, é você, é você. O Senhor diz que mediante a morte de Cristo Jesus, Ele restaurou-nos, e que nós devemos apresentar-nos a Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos, porque vamos viver segundo a vontade do Eterno. Inculpáveis, porque não mais curtiremos o pecado, não mais estaremos no pecado. E irrepreensíveis, porque as nossas ações serão proveitosas, serão ações que honrem e que glorifiquem o nosso Senhor e Salvador Jesus. Assim deve ser a nossa vida. Ainda 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês, e vocês serão completamente dedicados a Ele e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai,
quando o nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Amém? Amém. Glórias a Deus. É assim que o Senhor quer que estejamos, irmãos, sem culpas, dedicados, consagrados. Mas a vida dedicada e consagrada ao Senhor, bom frisar, não tem lugar para a carne. Não tem lugar para a carne, porque a carne, ela foi mortificada. Amados, nós temos diversos inimigos. E temos um grande inimigo que anda conosco 24 horas por dia, que é a nossa velha natureza. Ela anda conosco. Só que, quando nós estamos em Cristo Jesus, dedicamos a nossa vida ao Todo-Poderoso, e a nossa vida é dominada pelo Espírito Santo. Mas, se você abre qualquer tipo de precedente, se você abre qualquer tipo de brecha, de espaço, seja coisas pequenas, como eu disse antes, um pensamento impuro apenas, você alimenta a tua carne, e o pecado é gerado. E quando o pecado é gerado, mais uma vez você retrocedeu, voltou lá para trás. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Quando nós olhamos esse texto, o apóstolo Paulo está fazendo alusão à antiga aliança, onde o cordeiro, onde o animal, ele era oferecido completamente no altar para a honra e para a glória do Senhor. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos nos oferecer completamente ao Todo-Poderoso. Gente, eu tenho que repetir isto para que entendamos, nós não podemos nos oferecer parcialmente ao Todo-Poderoso. Parcialmente, apenas metade da vida, ou um percentual da vida, ou ainda, um dia da semana é de Deus, os demais são meus, ou 2 dias são de Deus, os demais são meus, 5 dias são do Senhor, 6 dias são do Senhor, apenas um são meu. Não, todos os nossos dias são para a honra e para a glória do Eterno, irmãos. Entendam isso, é o sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Senhor e Salvador Jesus. E ainda, o nosso presente precisa ser marcado pela santificação, Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a ordem de Deus para nós é a santificação. E diz a palavra, Hebreus capítulo 12, versículo 14: seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem o quê? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E ainda, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém, igreja? Olha só, irmãos, a recomendação do Senhor com relação à santidade é clara, é inquestionável. Não há como nós questionarmos ou falarmos que nós não entendemos essa questão. Não há como, gente. Mas, a partir do momento que nós ouvimos a voz do inimigo e que nós acolhemos os conselhos de Satanás, ou damos espaço para que ele fale de forma carinhosa na nossa orelha, ele chega e fala, com as mulheres com aquela voz de veludo, e vai falando, e vai alimentando, e vai plantando. Amém? Não é amém? Porque amém assim seja, que não seja amém. Mas se nós passamos a ouvir essa voz, nós vamos perder a santidade, porque vamos abrir o coração para as trevas. Irmãos, nós entendemos que a palavra de Deus é extremamente simples, e ela mesmo diz que ela foi escrita para os simples. Está escrito assim, a palavra de Deus é para os simples. Mas ela é muito real, ela é muito poderosa, é muito profunda, e eu não posso menosprezar o ensinamento de Cristo Jesus com base em filosofias, em ensinamentos, ou porque eu acho dessa forma. Nós temos um tal de achismo que é terrível.
eu olho para a palavra do pastor e eu falo assim: eu acho que não é bem desse jeito. Eu acho que não é bem assim. O pastor está pegando pesado. Não é bem assim. Aí você aponta para o amor de Jesus. E o amor de Cristo, como fica nisso? Será que Jesus vai me deixar queimar no inferno? E vai por aí. Uma série de achismos que tentam nos justificar na prática do pecado. Mas eu quero afirmar para vocês, literalmente, Jesus vai te deixar queimar no inferno se você o abandonar. Vai deixar, literalmente. Algo que nós precisamos entender é a justiça do Senhor. E quando você lê apenas o Novo Testamento, vamos colocar dessa forma, apenas o Novo Testamento, não há como você falar que não sabia que era dessa forma, porque a palavra é clara, o ensinamento é claro. E como justificar-se diante do Senhor? Ou seja, o Eterno já delineou todos os ensinamentos que nós precisamos para a nossa vida. Nada ficou escondido, nada está ausente, tudo está às claras. É ler e praticar. E se o Senhor já deixou dessa forma, é exatamente para que você possa praticar a verdade dele. E a justiça do Senhor entra exatamente nesse ponto. Ou seja, Ele já te ensinou o caminho, Ele já fez a parte dele, Ele fez tudo para que você tivesse acesso a Ele. Como você pode justificar-se? Como poderás justificar-se diante do Senhor? Não há justificativas. E a palavra diz que aqueles que abandonam o Todo-Poderoso, esses serão condenados e sofrerão no lugar reservado para esses, junto com Satanás, por todo ou sempre. Assim está na palavra, não é escondido, está claro, literal. Como justificar o pecado? Não há como. Amém? Fiquemos atentos para essa questão. Ainda, mas o que é ser santo? O que é ser santo? Oh, glórias! Quando nós ouvimos a respeito de santidade ou ser santo, lembramos logo dos santos do cristianismo, aqueles que estão nos altares, que são determinados, definidos como santos. Mas a Bíblia diz que santos são aqueles que amam e vivem os princípios do Senhor acima de todas as coisas. Santos são aqueles que amam o Todo-Poderoso. Eu posso olhar para a tua vida e chamá-lo de santo. Posso, porque a Bíblia diz que aqueles que se achegam a Ele, que purificam as suas vidas, que vivem segundo os seus princípios, esses são santos e vivem em santidade. E eu quero fazer ainda uma comparação. Nós podemos nos colocar em pé de igualdade com São Paulo, com São Pedro, com São João e vai por aí. Podemos nos colocar em pé de igualdade porque o Deus que os santificou é o mesmo que te santifica hoje, no presente. E devemos viver a mesma realidade de Paulo, Pedro, João, Mateus e vai por aí. A mesma realidade deles nós precisamos trazer para o nosso coração e colocar em prática no nosso dia a dia. Romanos capítulo 8, versículo 12, nos diz a palavra: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Nosso presente dedicado, consagrado ao Senhor. Nosso passado já era, não existe mais. Ser santo, irmãos, é vencer o mundo. Oh, glórias! Os santos vencem o mundo, porque o Senhor é com ele, e Ele é que abre, e é Ele que batalha, e é Ele que vence as nossas lutas. 1 João capítulo 5, versículo 4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oh, glórias! Você é vencedor, você é vencedor. Basta que andes com o Senhor, porque o santo, ele pode vencer este mundo, e o Senhor o faz vencedor. Ainda, ser santo é vencer o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14, a primeira parte do versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre vós. Não há nenhuma força das trevas que possa nos fazer pecar e ou nos prender no pecado. Não existe.
Você está no pecado até o momento que você quer. A partir do momento que você reconhece o Senhor, você é liberto da escravidão de Satanás, e uma nova vida lhe é dada. E nós que somos santos e queremos viver essa verdade do Senhor, nós estamos aqui para vencer o pecado em nosso dia a dia. Vença o pecado, não dê espaço para o diabo na tua vida. Nós temos visto que muitos gostam de flertar, paquerar o diabo. Eles flertam, paqueram o diabo. Queridos, essa paquera é de morte. É de morte. Ela vai te levar para o inferno. Fique atento. Cuidado com esse olhar 43 para o pecado. Cuidado com o olhar cheios de desejos pelo pecado. Cuidado, igreja. Cuidado. Temos que vigiar. Temos que vigiar. Não flerte, não curta, não paquere, não namore o pecado. Ele vai te destruir por completo. Nós, no nosso presente, precisamos ser santos. E aqueles que são santos vencem o pecado. Ainda, ser santo é finalmente vencer a Satanás. Tiago capítulo 4, versículo 7. Nos diz a palavra: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitar-se a quem? A Deus. Mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós sujeitamos a Deus, sujeitar a Deus é colocar-se à disposição, sob o domínio do Todo-Poderoso. Deixar-se dominar, guiar, dirigir, cheio do Espírito Santo. Quando você está vivendo esta realidade, você consegue resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em outras palavras, não há nada que possa te afastar da presença do Senhor, desde que você esteja vivendo em santidade. Nada poderá te afastar da presença do Todo-Poderoso. E o diabo, mesmo poderoso como é, não se engane, o diabo é poderoso, o diabo é rico, o diabo é bonitão, é charmosão, o diabo é cheio de coisas que agradam às pessoas. Estou fazendo apologia ao capeta? Não, estou falando o que ele é. Mas, quando você se deixa enganar por essas coisas, aí ele mostra para você quem ele é. Ele te mostra. Porque ele entra na tua vida, ele te arrebenta, ele te destrói, ele te pisa, ele te joga no chão, ele te joga na sarjeta, ele acaba com você. Mas à primeira vista, é bom demais. Fique atento, irmãos, fique atento, é desse jeito. Isso foi plantado na nossa cabeça exatamente pelo diabo e pela mídia. Nós temos a ideia que o diabo é um bichão que tem um chifrão assim, aquela coisa, um rabão, umas garras assim, sei lá como é que é. É um bichão feio, assim desajeitado, e ele gosta de usar desodorante de enxofre. Essa é a ideia que nós temos do capeta. Quando fala diabo para você, a primeira ideia que vem à sua cabeça é essa, a primeira imagem. Não é não, irmãos. Para as mulheres é um camarada bonitão, para os homens é uma mulher bonitona. Para quem quer as riquezas, ele se mostra como se fosse de ouro. Ou seja, ele é segundo o teu olhar. E ele te mostra da melhor forma possível. Ele te mostra bonito, te mostra charmoso, porque ele não quer que você entenda e veja quem ele é. Mas ele quer primeiro abraçar você. E depois que ele abraça você, ele te aperta, quebra as costelas, te quebra as pernas, ele te fura o pulmão, ele te machuca, ele te arranca os cabelos, ele te destrói. E vai por aí. Amados, não brinquemos com Satanás. Não brinquemos. Não brinquemos. É terrível. A Bíblia diz que é terrível, terrível. No entanto, se nós nos sujeitarmos ao Senhor, Ele fugirá de nós. E ainda diz a Bíblia que vamos colocar o pé sobre a cabeça dele. Não podemos temer a Satanás também. Temos que andar em santidade, porque aquele que em nós habita é santo. Oh glórias! Nós temos que andar em santidade, porque aquele que em nós habita é santo.
Nós estamos falando do tempo presente. Nós estamos falando do tempo presente, é o nosso hoje, é o nosso momento. Nós precisamos viver a santidade hoje, agora. Vou esperar amanhã chegar porque eu vou me consertar amanhã. Vou consertar semana que vem. Vou ficar velho primeiro, para depois que eu ficar velho, vou me dedicar ao Senhor, vou ser até pastor. Tudo isso é coisa do capeta, colocando na cabeça, olha, deixa para amanhã. Deixa para amanhã. Mas o Eterno diz que é hoje, é agora, é neste momento. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, santuário é casa, é morada. O Senhor, através do apóstolo Paulo, nos ensina que nós somos morada. E se o Espírito Santo de Deus mora em nós, temos que ser santos. Se não somos santos, o Espírito Santo de Deus também não habita em nós. Ele só habita em lugares santos, puros e retos. Não se engane com a aparência da religiosidade. A religiosidade não veio de Deus, mas veio do diabo. É ele que ensina você a ser religioso. Você pensa da seguinte forma: eu sou da igreja, eu vou na igreja, eu sou da igreja do pastor tal, eu canto na igreja, eu prego na igreja, eu sou diácono, sou presbítero, sou apóstolo. Enfim, você começa a pensar dessa forma e você se acha melhor ou acima daquilo que Deus quer. Mas eu quero afirmar para vocês que a partir do momento que não há comunhão verdadeira com o Criador, você pode ser qualquer coisa, mas uma coisa você não será, e não é servo de Deus. Qualquer coisa você pode ser: pastor cheio do poder, que fala aqui até as cadeiras caem. Você passa o paletó, cai todo mundo. Você adivinha até o CPF do camarada. Mas se você não tiver, irmãos, o teu coração rendido aos pés de Cristo, morada do Espírito Santo, quem está trazendo tudo isso para você não é Deus. Não é Deus. Nós não podemos jamais esquecer de um texto que diz que Satanás tem poder, grande poder, para fazer descer fogo dos céus, e ainda, se fosse possível, porque o servo de Deus não se deixa enganar, ele tem o discernimento do Espírito Santo, mas se fosse possível, até os próprios eleitos, aqueles que andam com Cristo, seriam enganados. Irmãos, isso é poder que você não faz ideia do que seja. É grande demais, e tudo aquilo que Deus faz, Ele também faz. Tudo. Se Deus cura, Ele cura. Se Deus opera milagres maravilhosos, Ele opera milagres maravilhosos. A única coisa que Satanás não pode fazer é ressuscitar alguém. Mais uma vez, não estou fazendo apologia ao diabo, de forma alguma. É o que está escrito na Bíblia. Só que nós não entendemos dessa forma, porque achamos que o diabo só faz o mal. Ele só faz o mal. Não, irmãos, para enganar os eleitos, ele faz o bem. Mas é aquilo que eu falei: depois que você cai nas garras, aí ele se mostra, e ele mostra as suas garras, e mostra de verdade quem ele é. Fiquemos atentos, não nos deixemos enganar, achando que eu curto o pecado, eu curto umas coisinhas por aí, eu ajo dessa forma ou daquela forma, mas Deus sabe que eu sou crente, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, e Ele sabe também que eu sou homem, que eu sou pecador, que eu sou carne é fraca. Pois é, as carnes fracas estão todas no inferno. Não tem carne fraca no céu, porque a carne não sobe. Quem sobe é o Espírito. Entenda isso. Amém? Nosso passado ficou para trás. Nem lembrança podemos cultivar ou trazer à tona. Nosso presente é a santidade, é viver Cristo. E o nosso futuro, esse é o nosso sonho de consumo. Glórias a Deus. E o nosso futuro é a vida eterna.
É a glória do Senhor, é estar na presença do Todo-Poderoso a cada minuto lá na eternidade, se houvesse tempo lá. No entanto, esse futuro ainda começa em nosso presente, quando nós nos deixamos mover e encher pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que os céus descem sobre aqueles que são fiéis, e esses são tocados, são movidos aqui enquanto ainda vivos. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Mas nós somos cidadãos do céu, e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador. Será que esperamos ansiosamente o nosso Salvador? Será que esperamos? Se não há esse prazer, essa alegria, esse desejo pelo Senhor, volte atrás, conserte. Mas nós somos cidadãos do céu, e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal, e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar sobre todas as coisas. Amém, igreja? Ainda, como podemos ter certeza de que o nosso futuro é de glória? Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém, amados? Queridos, essa é a realidade do nosso futuro. O nosso futuro é com o Senhor, é na glória. Precisamos cultivar este presente, cada dia mais, pagar o preço da santidade, para estarmos na presença do Senhor, para vivermos a verdade, para que um dia estejamos lá com Ele, para que ali tenhamos uma eternidade que será maravilhosa demais, maravilhosa demais. Irmãos, é impossível para nós, humanos, descrever as maravilhas dos céus. É impossível. Nós não podemos entender, não compreenderemos com certeza quão grande e maravilhoso é os céus. Mas eu quero afirmar para vocês que creiam que o nosso Deus, que fez tudo perfeito, e Ele disse que o lugar que é reservado para nós, ainda mais perfeito é porque será desta forma. Se nós já achamos, quando tudo está muito bom para a gente, se nós já achamos essa terra boa, gostosa, agradável, imagine o lugar que o Senhor preparou para os seus amados. Imagine. Não permita que o diabo coloque na vossa mente que será um lugar cansativo, monótono, só tudo branco, como pinta a mídia, um lugar branco, cansativo, um vezinho de barba, cabelo branco, aquela coisa toda, quase de bengala. Não, arranca isso da mente. Isso é coisa do diabo, isso é blasfêmia contra o Todo-Poderoso. É blasfêmia. Só que o diabo consegue colocar dentro da nossa mente, o diabo consegue colocar aqui dentro esta visão dos céus e essa visão de Deus, e muitas vezes nós andamos baseados nessa visão. Aí o céu deixa de ser interessante para nós, deixa de ser legal, deixa de ser um lugar bom, e às vezes até achamos que o inferno é mais emocionante. Muitos acham que o inferno é mais emocionante. Rapaz, eu já vi gente falando, eu já ouvi alguns falarem assim: o inferno que é bom, porque lá tem mulher pelada, lá tem isso, lá tem aquilo, tem bebida, tem não sei o que, e etc, e etc. Mas também eles esquecem que o diabo é mentiroso. Eles esquecem que o diabo é mentiroso e que nele não é verdade. Nele não há verdade. A mesma ideia que ele pinta do inferno é aquela que ele coloca nos meios de comunicações para que seja pintado a respeito de Deus. Pense bem, alguém de vocês, até mesmo dentro das igrejas, já viram uma referência ao céu que não seja chata pra caramba? Pensa aí. Referência a Deus na mídia que não seja chata. Referência aos céus que não seja um lugar enfadonho. Lembra? Já viram isso em algum lugar? Todas as referências que nós temos com relação ao Todo-Poderoso são enfadonhas, cansativas, chatas, ruins, e que não desperta em nós a alegria de ali estarmos. É o diabo que pinta isso, irmãos. É o diabo que pinta isso. E isso entra aqui, dentro da nossa cabeça, fica guardadinho, e nós blasfemamos contra Deus muitas vezes, porque nós não temos aquele prazer
quando falamos, vamos para os céus, ninguém fica alegre. Ninguém fica alegre. O diabo quer isso, amados. O diabo deseja exatamente isso, que a grande verdade do Senhor seja uma mentira. E que a mentira dele seja uma verdade. E ele conseguiu essa inversão de valores. E hoje nós vemos que a mentira do diabo, ela é a verdade, dentro até da igreja evangélica. Dentro até da igreja evangélica, onde é pregado toda sorte de armação do diabo. E a palavra do Senhor é colocada em segundo plano, porque a palavra do Senhor não é agradável aos ouvidos das pessoas. Cuidado, por querer apenas ouvir aquilo que é agradável aos nossos ouvidos, porque o Senhor requer de nós compromisso, e esse compromisso exige dedicação e consagração. Amém? Glórias a Deus. Então, nós vamos orar, agradecendo a Deus por esta palavra. Deus de amor, mais uma vez, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra ministrada neste lugar. Nós queremos, meu Deus, que as pessoas sejam despertas para que entendam a necessidade de viver, Senhor, um presente de santidade, e que almeje, que deseje ansiosamente, Pai, estar contigo na glória. Oh Senhor, desperta-nos para que as amarras, para que os planos, para que a ideia de Satanás não encontre lugar dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, mas que teu Espírito Santo venha limpar, arrancar tudo isto, Senhor, para que somente a direção que nos é dada pelo teu Espírito seja uma verdade no nosso viver. Oh Deus, abençoa-nos e ensina-nos a andar na tua presença, é o que nós clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Portanto, queridos, que o nosso passado fique no passado. Vivamos o presente com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, e ansiemos pelo futuro, e desejemos o futuro com todas as nossas forças também. Amém? Vivos, vivos, o nosso Deus. Vivos, vivos, o nosso Deus. Mensagem número 615.